E aí galera, beleza? Primeiramente o convite para você visitar o canal, se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Eu sempre fui um admirador, uma pessoa que tinha uma profunda identificação com Madre Teresa de Calcutá. Eu me tornei devoto quando Madre Teresa se tornou santa. Foi santa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é dela uma dos maiores artigos, textos, uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. É longo, depois eu trago aí para vocês, mas é o seguinte, tudo que acontece, tudo que você falar, você vai ser criticado. Se você falar em uma tal coisa, você vai ser criticado, aquela coisa toda. Se você fizer isso, você vai ser criticado, aquela coisa. Mas no final das contas, não é entre você e eles. É entre você e Deus. Sempre é entre você e Deus. Não é entre você e eles. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: a Santo Antão enfrentou Santo Antão, um padre enfrentou o demônio no deserto. Mas não é uma coisa assim de enfrentar, de que Santo Antão era uma pessoa que defendia o evangelho, aquela coisa toda. Não, ele saiu no braço mesmo. Saiu no braço. E quando ele saiu no braço com o demônio, ele estava em perigo, ele tava horrível, porque o demônio tentou ele de tudo que é forma, e quando o demônio viu que não podia mais dobrar o Santo Antão, porque Santo Antão era de Deus, o demônio saiu no braço. E naquela peleia ali, naquela briga toda ali, Santo Antão tomando o maior suador, de repente o diabo se afasta e dá um passo para trás e começa a se afastar e aparece Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando vem Nosso Senhor Jesus Cristo, o Satanás desaparece. Só que o Santo Antão ficou meio puto, porque o Santo Antão diz assim: porra, mas eu tava aqui, pelé desgraçado aqui, Nosso Senhor Jesus Cristo, defendendo o Senhor, essa coisa toda, e só agora o Senhor me aparece? Por que não me defendeu antes aí? Tava... Jesus olhou para ele e disse o seguinte: Antão, eu queria te ver brigando. Nosso Senhor Jesus Cristo está sempre do nosso lado e sempre vai afastar o Satanás. Mas Ele quer nos ver brigando. É por isso que às vezes eu me pergunto por que eu não desisto. Porra, o que eu tenho que me meter? O que eu tenho que falar em política, em religião, essas coisas todas? Eu tento sempre me afastar disso. Eu quero levar uma vida comum, normal e coisa e tal. Mas por que eu tenho que sempre trazer isso? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus quer me ver brigando, peleando pelo que é certo. Ele nos trouxe a salvação, não só porque é a redenção, mas porque dentro do nosso livre-arbítrio nós temos o poder de escolher de que lado e o que a gente quer. De que lado a gente busca lutar, porque caso contrário seria o amor de Cristo, não teria a mesma essência, se ele não fosse puro, se não fosse por algo do qual você queira defender e lutar. Eu estou defendendo aqui a minha salvação. A minha salvação. Eu vou lutar por Nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as ideias de Nosso Senhor Jesus Cristo, por todo o ideário, por toda o Evangelho, por tudo aquilo que é o legado do Nosso Senhor Jesus Cristo e por Ele ter morrido na cruz do jeito que morreu por nós. Se eu fizer qualquer coisa contra isso, eu não consigo dormir. Não consigo dormir. Porque eu vou me sentiria se eu...
Jesus me salvou, tá beleza. Agora eu tô salvo. Não tô mais nem aí, agora eu tô salvo, não. Jesus quer me ver brigando. Deus quer me ver brigando. Defendendo aquilo que eu acredito e por aquilo que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos salvou. Caso contrário, foi a mensagem para Santo Antão. Porque Santo Antão se viu mal. Santo Antão se viu naquela... que o diabo sempre tenta no deserto, né? Inclusive tem uma religião aí que se apropria de algo que aconteceu no deserto. Enfim, o diabo está sempre no deserto. Eu não posso desistir, eu não posso me acomodar, eu não posso deixar de brigar, eu não posso lutar por aquilo que eu acredito. E aí eu volto a Madre Teresa de Calcutá, porque que Madre Teresa de Calcutá se tornou... Eu nunca tive assim, eu sou católico, nunca tive eu sempre gostei dos santos, aquela coisa toda. Mas por que me tornei? Porque eu tinha admiração pela Madre Teresa, por toda a vida dela. Mas essa coisa que ela diz assim, que no final é entre você e Deus, não é entre você e eles, me remete muito a isso. A gente deve lutar. Porque caso contrário, a nossa existência seria uma passagem desapercebida, inócua e sem razão e sem propósito. E a gente tem que ter um propósito. Porque se a gente não tiver o propósito, não faz sentido. Não faz sentido. Tudo que está nas escrituras faz sentido. Tudo que está na tradição da igreja faz sentido. Tudo que está no magistério faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo tem um propósito. Tudo leva a um mesmo lugar. Se você não tiver imbuído de um sentido, de um propósito, aí cada um. Então, por que a minha luta, por exemplo, contra o esquerdismo, contra a esquerda? Porque eu tenho que ter esse propósito de trazer um pouco de luz para aquilo que eu acho que às vezes é um pouco obscuro, se transforma em sombrio e se transforma em trevas, que é o materialismo. Eu preciso lutar contra o materialismo. Materialismo marxista, o materialismo comunista, o materialismo socialista, o materialismo de alguém que defende que tudo se resume à matéria e que, findada a matéria, você vai se transformar numa estrelinha no universo, porque tudo foi o universo que criou. Você vai se transformar em poeira. Não vai se transformar em poeira, não vai se transformar em estrelinha. E você não pode deixar que essa ideologia, essa forma de tentativa de terrestrialização da existência, ou essa tentativa de te tornar algo que nasce, morre e finda em si, seja o lugar comum e seja o fim de tudo. Porque caso contrário, eu estarei negando a mim mesmo, a minha própria existência. Então eu não acredito nisso, eu acredito na transcendência. E só acreditando na transcendência, que pode haver uma transcendência, que eu defendo o idealismo e que me tornou
um homem idealista, porque acreditar em Deus, acreditar numa algo superior, acreditar que o mundo não se finda aqui, é o mesmo que acreditar que a nossa criação não surgiu do nada.